Quando você chama, ele vem. Ele nunca, jamais te deixará. Ao abrir seu coração e dizer Jesus vem, logo ele diz estou aqui. Amados, eu vou estar aqui contando uma história que vocês já viram na televisão. Vocês já devem ter visto essa história na novela. Vocês já devem ter visto essa história num filme. Agora vocês vão ver ao vivo, no cinema ao vivo. Eu sou a história. Meu nome é Paulo César Cândido. Desde criança eu tinha visões. Aos 13 anos de idade eu comecei a ter experiências espirituais, entre aspas, que vocês já vão conhecer o espiritual de Deus, o que é o sobrenatural de Deus e o que é o sobrenatural do demônio. Eu me lembro que eu passei a ter premonições, coisas do que iam acontecer. Eu vi um homem uma vez, com 13 anos de idade, eu vi um homem partindo um coco na praia e passou um feedback, um slide na minha mente, e eu vi o dedo dele sendo cortado. Quando eu acabei de pensar, o dedo dele foi cortado. Eu me perguntava por que acontecia isso comigo. Eu me lembro que um dia eu estava assistindo um jogo de futebol na televisão, era Flamengo e Vasco, e o estádio estava lotado, e de repente eu vi o estádio caindo, e as pessoas caindo como se fosse um efeito dominó, sabe? E de repente o estádio desabou e as pessoas caíram, e eu comecei a chorar. Eu estava com meu irmão, e meu irmão não entendia o que era aquilo que estava acontecendo. Eu disse para ele, eu estava pensando nisso aqui, e isso aqui aconteceu comigo. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no meu colégio, e de repente eu fiquei com vontade de não estar assistindo aula, logo no começo das aulas. E aí eu pedi o professor para sair. Professor, deixa eu sair porque eu não estou me sentindo bem. E então eu quero dar uma volta lá embaixo. E aí eu desci. E quando eu desci, tinha uma amiga minha lá embaixo. Aí eu falei para ela, o que você está fazendo aqui? Ela disse assim, não, de repente eu cheguei na aula e de repente eu não fiquei com vontade de estar na aula. E aí eu desci. Eu disse assim, aconteceu a mesma coisa comigo. E eu também desci. Nessa hora vinha andando um rapaz muito rápido. Quando eu olhei para o rapaz, eu falei assim, esse homem está com um espírito dentro dele. E aí eu fui tomar uma água. Quando o homem passou por trás de mim, eu me arrepiei todo. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, ele está com um espírito realmente. E na hora veio 2 amigos dele da sala de aula dele acompanhando ele. E aí eu perguntei, o que foi que aconteceu, amigo? Ele disse, não, na hora que começou a aula, ele pegou uma cadeira do nada e jogou na cara do professor. Se o professor não se abaixa, tinha matado o professor, porque a cadeira esbagaçou. Era aquelas cadeiras, aqueles bancos pesados. E eu falei assim, amigos, esse homem está possesso por um demônio. E eu era muito jovem. Eu tinha 16, 17 anos. E com as experiências que eu já tinha, de sonhos, de premonições, eu já tinha aquela noção. Parece que é uma coisa que já nasce contigo. E aí eu falei para ele, olha, vamos expulsar o demônio dessa pessoa em nome de Deus. Quando eu cheguei para o rapaz, ele estava sentado com um banco assim. Falei, como é o nome dele? Paulo César. Era o meu mesmo nome. Meu nome é Paulo César e o nome dele é Paulo César também. E eu falei assim, Paulo César. Eu fiquei na hora, já. Disse, Paulo César, tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar? Tá acontecendo alguma coisa, meu amigo? Nós somos seus amigos, nós estamos aqui para te ajudar. Nessa hora ele se levantou de uma vez e foi para o banheiro correndo. E nós seguimos ele e entramos no banheiro dos homens. Inclusive a minha amiga mulher com mais os 2 amigos dele. Nessa hora
já tinha descido um amigo meu da minha sala, que toda vida que eu entrava, eu fazia comédia na classe, eu era tipo o palhação da sala. E eu cheguei muito triste, porque na hora que começou a aula, eu fiquei triste. De repente eu desci e ele veio atrás de mim, porque ele me achou triste. E ele veio saber o que era, quando ele chegou, estava acontecendo. E o rapaz ficou encostado no muro, e de repente, eu fiquei falando, e falei assim para os rapazes: olha, esse cara, ele está com um espírito demoníaco nele. Se ele vir para cima da gente, deixa o resto comigo. Vocês agarram ele e deixam o resto comigo. Veja só, eu não era servo do nosso Senhor Jesus Cristo ainda. Aliás, eu era servo do Espírito Santo de Deus, mas apenas não tinha autoridade do poder do Espírito Santo ainda na minha vida. Então, mas eu tinha fé que eu tinha poder, entre aspas, porque o poder todo e a glória toda é dada ao Deus da verdade. Aleluias. Então, quando esse rapaz veio de uma vez, se virou, veio apontando o dedo para mim, falando uma língua árabe, enrolando a língua, enrolando a língua. Quando se fala árabe, eu só estou enrolando a minha língua aqui. E na hora que ele veio, quando ele veio para cima de mim apontando o dedo, eu fiz assim na mão dele, e meus amigos arrastaram ele no chão, ele caiu no chão. Eu botei a mão na cabeça dele e Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu. E aí ele começou a se estribuchar inteiro. E aí ele começou a chorar, abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele voltou ao normal. E aí ele me disse que ele era médium. Vocês sabem o que é médium, porque tem uma televisão aí que ensina para vocês. E é moda no Brasil. Então, pessoal, ele se levantou e ele falou: olha, eu sou médium, vidente, e os espíritos querem que eu trabalhe para eles, mas eu não trabalho, e eles me perseguem. Aconteceram muitas coisas comigo, muitos fatos sobrenaturais, e o meu objetivo aqui é ser bem breve e passar a minha história. E talvez os médiuns, as pessoas que seguem espíritos, eles já estejam deduzindo que eu já era um médium de nascença. E já teriam dito, já estão dizendo que eu era vidente já de nascença, médium, e me levaria para um templo de culto aos espíritos. E foi isso que aconteceu. Aos 17 anos de idade eu conheci uma mulher. Quando eu botei a mão na estante dela, eu vi um livro chamado Livro dos Espíritos. Esse livro ele foi escrito por Allan Kardec, que é o pai do espiritismo. Então eu me identifiquei com esse livro e passei a estudar esse livro. Um belo dia essa mulher, ela me levou a duas mulheres que botam cartas. E de repente teve um dia que ela foi saindo com as rosas na mão. Eu morava com ela já. Ela foi saindo com as rosas na mão. E eu disse: minha filha, você está indo para onde? Ela falou: não, eu estou indo ali fazer uma oferenda para um espírito, uma entidade espiritual. Eu disse: minha filha, eu posso ir também com você? Ela: pode. Eu fui acompanhando ela. E ela começou a jogar umas rosas. E começou a jogar o perfume. Eu disse: minha filha, me arranja uma rosinha dessa para me jogar também? Posso jogar uma rosinha dessa? Aí ela: pode. Eu peguei a rosa e fui jogar. Quando eu fui jogar, ela disse: tem que fazer um pedido. Aí eu fui fazendo pedido. Eu quero te amar pelo... Pera. Pedido tem que ser no coração. Aí eu pedi: eu quero te amar pelo resto da minha vida. E ela estava fazendo um trabalho de amarração para mim. Oh, glória ao teu nome, Senhor.